para ir embora lá, eu acho que à medida que o pessoal for entrando, eles vão acompanhando aí o assunto, a abordagem. A gente tem vários tópicos para entrar. Queria dar boa noite a todos vocês que estão aí no chat, né, ao vivo nessa live. E obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês estão com o objetivo de estar conhecendo mais aí sobre as certificações, sobre o processo de certificação PMP, esses novos desafios, né? Vou deixar o Gino falar um pouco aí dessa introdução, dar uma boa noite para vocês. Gino, tá contigo, meu querido. Boa noite, querido Robério. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou de convidado. Hoje eu vou dar um boa noite rápido para o assunto correr. Tem um assunto bem bacana da gente falar aqui. Quero primeiro agradecer a diretoria de certificação, a Robério, a Ana, a toda a equipe que conduziram para que a gente chegasse a esse evento. A nossa diretoria de comunicação, que o Matheus, que a todos os voluntários da diretoria que também nos ajudaram a conduzir para mais um webinar. Isso já está se tornando, de fato, uma agenda recorrente e com uma bastante estável, né? A gente tem tido uma participação muito grande. A todas as diretorias que nos ajudaram também a construir, a divulgar, e todo mundo participa. De fato, é uma ação que todo mundo está envolvido. Saudar a cada um e a cada uma de vocês que, mesmo numa sexta-feira à noite, depois de uma semana de batalha, ainda estão na pilha de falar de estudo ainda. Agora vamos falar de estudo, quero entender mais ainda de estudo de PMP. E ao meu querido professor Guilherme Lago, uma referência para mim e para metade do mundo que certificou em PMP aqui em Brasília e no Brasil. Tem de alguma forma, se não estudou diretamente com o professor Guilherme e com a Plano Pro 2, né, que durante muito tempo, ainda está, e durante muito tempo, foi pioneira ali em formatos, em métodos, em abordagens para ajudar as pessoas no processo de certificação, e que eu tive a honra de ser professor em alguns cursos, uma honra enorme. Obrigado, querido Guilherme. Então, a cada um e a cada uma de vocês, uma boa noite. Eu devolvo para o Robério. Obrigado, mestre Gino. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Agora, por que a live na sexta-feira, né? A gente estava batendo papo, tinha vários dias para escolher, né? E a gente sabe que o processo de certificação PMP ele exige uma dedicação, não é até pelo reconhecimento que ela tem no mercado. Uma das coisas que faz com que ela seja muito reconhecida é ela não ser uma certificação que você estuda 2 dias e passa, né? Ela é uma certificação hoje diferenciada, bem posicionada no mercado. Vamos bater um papo hoje sobre ela, como que ela está hoje, tá? Como que o mundo das instituições estão enxergando a certificação PMP. Vamos falar um pouquinho também sobre as mudanças, tá? Que mudanças são essas que aconteceram e estão por acontecer na prova de certificação PMP, né? Vamos abordar também um pouco sobre o guia, a 7ª edição. Está todo mundo na expectativa, o guia já era para ter sido lançado há alguns dias, e agora a gente já tem uma data para o lançamento desse guia, né? E estamos na expectativa de entender as novidades que o guia está trazendo, né? O que de melhor, o que de ferramenta, o que de novidades o PMI está trazendo para esse guia 7ª edição. E ninguém melhor do que o Gino, né? E o nosso querido Guilherme para estar falando sobre o assunto, autoridades aí na área de PMP, de gerenciamento de projetos, né? Guilherme, quer dar o seu boa noite aí para todo mundo? Seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês. É sempre muito legal estar aqui com o pessoal do PMI, né? E todos aqueles envolvidos com gerenciamento de projetos de uma forma geral, que é o que tem direcionado aí a minha vida profissional nos últimos 25 anos. Então, é sempre bom. Como disse Gino, desde que eu me certifiquei lá em 2002, eu tenho me esforçado em promover cursos para apoiar a certificação. E acreditem, lá naquela época, 2002, a gente tinha que laçar as pessoas pelo braço, assim, pelo pescoço. Não, vem cá para você ser PMP. Aí o cara, não. Eu disse, não, você tinha que convencer que aquilo era legal. E hoje o cenário é bem diferente, né? Então é sempre muito bom estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto. É muito impressionante ver como o interesse pela certificação e pela profissão, portanto, se mantém ao longo de todo esse tempo e se mantém crescente. E assim continuará. Eu tenho todos os sinais para dizer que assim continuará. Agradeço. Vamos ter um bom papo aqui hoje à noite. Obrigado, Guilherme. Obrigado.
E vamos lá, né? A primeira pergunta que eu coloco para vocês, e a gente recebeu de bastante pessoas aí, né? Como que a certificação PMP ela está hoje posicionada no mundo? Como que ela está sendo reconhecida hoje nas empresas, nas instituições e o impacto dela aí no mercado de trabalho, né? A gente tem muitas pessoas que perguntam: o PMP ainda tá sendo, ainda está tendo esse valor que muita empresa ainda busca? Ele ainda vale a pena? Na visão de vocês, qual a posição hoje do PMP no mercado de trabalho no mundo de gerenciamento de projetos? Querido Guilherme, começa contigo, por favor. Tá bem, eu vou dar aqui minha visão, né? Então, resgatando um pouco essa história, o que eu tenho visto é isso. Quando eu conheci o PMI, e isso foi em 99 ainda, era um clubinho, né, que tentava promover a profissão. E isso hoje é um cenário bem diferente. Eu acho que o número de pessoas que vem se filiando ao PMI continua crescendo, mas especialmente aqueles que vêm buscando certificações continua crescendo. Isso é uma resposta, na verdade, ao que o próprio mercado valoriza. É importante entender que um processo de certificação, ele é um processo que garante que determinada pessoa tem um conhecimento e outros aspectos além do conhecimento envolvidos com aquela profissão, de maneira principalmente a padronizar a linguagem, padronizar o entendimento, padronizar a abordagem. Isso é uma coisa que encurta muito as curvas de aprendizado quando as pessoas entram numa nova posição de trabalho, porque elas já falam o mesmo jargão, elas têm o mesmo abordagem na cabeça. Então, hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas certificadas, né, no mundo com essa certificação PMP. Para vocês terem uma ideia, quando eu me certifiquei, o meu certificado é menos que 50 mil, é 42 mil e alguma coisa. Então, eram realmente poucas pessoas. O PMI teve a habilidade, conseguiu conquistar aí o mundo, né? Por outro lado, naquela época, o Brasil era o segundo país, o terceiro país em número de profissionais PMP no mundo. E só tinha praticamente o Canadá e os Estados Unidos na primeiro, o Canadá em segundo e logo atrás nós. Hoje, depois que o PMI rompeu aí as barreiras do Oriente, né, e está no Japão, está na Coreia, e sofreu alguma resistência para entrar na Europa, mas está na Europa, porque a Europa tem lá os seus padrões. Então, esse é o mundo de hoje, que convive. Então, se você me perguntar, a certificação PMP, ela ainda é bem vista no mercado, ela é super valorizada no mercado, mas ela sabe que ela concorre com outras. E não é uma concorrência alternativa. Hoje as pessoas querem ser PMP e Prince2 Certified com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, né? E é por isso que eu vejo, mais uma vez, como muito importante a certificação, muito procurada, tanto pelo empregador quanto para as pessoas que desejam entrar no mercado. Se há um tempo atrás ter o certificado PMP era um diferencial no currículo das pessoas, hoje ele já não é. Ele é, na verdade, uma barreira de entrada. Você não inicia uma posição de trabalho como gerente de projetos sem ter uma certificação desse tipo. Eu concordo grandemente com isso. Eu acho que o mercado de certificações ele mudou bastante, né, nos últimos anos. Tem mudado ainda. De alguma forma, eu me lembro que quando os primeiro contato com o PMP que eu tive foi lá no comecinho dos anos 2000/2001, eu me lembro que era visto como algo bastante inacessível, assim, tipo, sempre a forma como a gente entende o seu PMP, quer dizer, chegar ao PMP, sempre foi visto como algo que requer bastante estudo, requer bastante esforço, e sabe, todo mundo sabe que não é só passar na prova. Passar na prova é só uma parte do processo, né? E há todo um processo de comprovação de experiência,
a auditoria, a qualidade do processo, e muitas vezes as pessoas olham para o preço da certificação e comparam com outra certificação. Olha, pô, mas o PMP é tantos dólares e a outra certificação é tantos, muito mais barato. Mas a outra certificação, o preço é marginal, né? Porque você abre uma formulário na internet, preenche a certificação, dá o submeter e acabou. O resultado vem na tela. Esse é só um pedaço do processo do PMP. Tem todo um grupo envolvido quando você faz a sua submissão, que vai desde a preenchimento, validação de experiência, enfim. E o que acontece é que de algum tempo para cá, o mercado de certificações ele cresceu muito. E eu concordo totalmente com o Guilherme que hoje é o E não o OU. Você é Prince2 ou PMP? Não, hoje é realmente agregar, é trazer a maior quantidade de visões. Da mesma forma, eu percebo que não no todo, mas em alguma parte, as organizações também já estão percebendo que só a certificação não é um driver para a contratação. Isso muitas vezes evidenciou a incapacidade das áreas de recursos humanos, até então chamadas de recursos humanos, vou chamar de pessoas, gente, já foi o antigo DP, né? O pessoal que tinha que contratar. E que por falta de conhecimento do negócio, precisava encontrar um direcionador para a contratação. Como separar um profissional que vai seguir de uma profissional que não vai seguir, uma profissional que vai avançar no processo de uma que não vai. Então, a certificação acabou se tornando um facilitador para o RH. Você pede e marca o checklist. Se tem, passa. Se não tem, não passa. Só que não é só isso, né? O processo de contratação não pode se resumir a uma folha de verificação. Não é isso. Há outras coisas por trás. E isso caiu em algum momento na conta da certificação. Ah, certificado não vale nada. Tem muito profissional ruim certificado. Certificado não vale nada. Certificado é só... E isso é uma forma muito reducionista de olhar a certificação, né? Porque ela reduz a um instrumento de avaliação de contratação. E é muito mais. O processo de certificação é muito maior do que isso. É muito importante para quem passa para ele. Todos nós que certificamos PMP sabemos o que isso representou. Quanto foi emocionante aquele dia da prova. Todo mundo lembra do dia da prova PMP. Sabe como foi difícil chegar naquele dia e qual foi o sentimento que você teve ao passar por aquilo. Então, um ponto de alerta que eu coloco em certificação é que a gente não deixe que isso se reduza a uma ferramenta, a um instrumento de seleção de candidatos. Porque isso, muitas vezes, é uma evidência de o quanto nós temos que desenvolver e continuar trabalhando com o desenvolvimento do departamento de gente e o quanto a gente não pode correr o risco de desmerecer o processo de certificação, que é tão importante e é um avanço, coloca muita gente de volta no caminho. No meu caso, eu posso dizer que o PMP foi um divisor de águas para mim. Eu não consigo falar para todos, mas para mim eu posso falar. Eu consigo ver o Gino antes do PMP e o Gino depois do PMP, porque a minha oportunidade de ser gerente do escritório de projetos da Caixa só foi me dada por conta disso. Eles chegaram para mim, se eu não tivesse certificação, não teriam me achado. Maravilha. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gino. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma relação entre o PMP e o ágil, né? Ele pergunta assim, ó, ainda vale a pena dedicar-se no PMP com tanta ferramenta de certificações ágil no mercado? Quem poderia ajudar a gente aí, vocês dois aí? Fica à vontade. Eu posso começar a falar sobre isso, mas os colegas aí também têm sua percepção a dar, né? Isso tem se falado desde algum tempo, né? Ou quando os chamados métodos ágeis ou métodos adaptativos começaram a ter mais força em mais áreas da indústria, mas se criou um tipo de mito de que essas coisas são mutuamente exclusivas ou mesmo concorrentes, e elas não são nada disso, né? É muito importante se entender como é que o PMI mantém esse processo de certificação PMP e entender o quanto ele é atualizado, o quanto ele se mantém, quanto esforço é gasto pelo próprio PMI, investido pelo PMI, para se manter atualizado e continuando a cumprir o seu papel.
Então, não existe nenhum tipo de competição entre métodos ágeis e certificação PMP, ou certificações em métodos ágeis e certificação PMP. Isso é totalmente complementar, e mais do que isso, a forma como o PMI vem modificando e adaptando o seu processo de certificação e os seus requisitos para certificação, vem acompanhando esse movimento, né? Eu sempre gosto de falar isso, a maneira como a prova de certificação ou o processo de certificação, porque não é só a prova, como disse o Gino, ele tem uma dinâmica que se baseia em métodos muito rigorosos, métodos que investigam o mercado. O PMI só tem a prova de certificação PMP só tem aquele conteúdo e aquela abordagem porque o mercado diz isso, demanda isso. E isso é feito por meio de pesquisas de campo e que custam muito dinheiro e muito esforço. E o PMI faz isso com frequência para exatamente garantir que ele não se distancia das tendências do mercado. E por isso se mantém tão atual, né? E é por isso que a gente se depara com algumas mudanças na prova que não necessariamente implicaram ou vieram a carreto de mudanças ou no lançamento de uma nova versão do guia, que é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento, né? A prova sofreu uma atualização agora em janeiro e o guia da 7ª edição ainda não foi publicado. Então, isso tem a ver com essa dinâmica de manutenção da prova. Eu percebo um movimento, e aí é uma percepção, né? Não sei até que ponto ela é real, mas eu percebo um movimento na ressignificação do papel do nome gerente de projetos, do título gerente de projetos. E no trabalho que eu tenho feito no mercado nos últimos anos, muitas vezes eu percebo a necessidade que as pessoas têm de terem o título de Scrum Master ou de alguma Agile Coach ou alguma coisa relacionada ao ágil, porque isso é percebido pelos profissionais como uma evolução na carreira. A pessoa que conserva o título gerente de projetos em boa parte das comunidades parece, e por isso é uma percepção, ser percebida como alguém que está obsoleto ou ficando obsoleto na profissão. Como se gerente de projetos fosse relacionado ao passado e gerente ágil, ou líder ágil, ou co-ágil coach, ou Scrum Master, ou alguma coisa relacionada a isso, seja sinal de que aquele profissional, de que aquela profissional está investindo. Então, a hora que o Gino coloca lá Agile Coach, poxa, está investindo na carreira. Se o Gino fica gerente de projetos, é como se ele tivesse estagnado na carreira há alguns anos. E muitas vezes o que as pessoas estão fazendo nos times é exatamente o gerenciamento de um projeto. Exatamente. Da mesma forma que era feito há um tempo atrás. Mas, se você disser que o nome do cargo, o nome da função ou o nome da posição que ela ocupa vai mudar de Agile Coach ou de Scrum Master para gerente de projetos, ela vai falar, não quero. E talvez, eu imagino que seja uma demora, não só do PMI, mas de todo o mercado de gerenciamento de projetos a reagir a esse movimento do ágil, que apareceu como algo localizado, muito voltado para software, muito regional, tal, polarizado, e demorou a reagir. E agora, o movimento que a prova PMP faz, o movimento que o PMI faz, o movimento que a Axelos faz, o movimento que nós, gerentes de projeto, precisamos fazer, é mostrar que o nosso papel, a nossa função, ela continua atualizada. O nome da função não significa estar obsoleto. O gerente de projetos significa realmente não uma pessoa que se especializou em cascata ou em métodos preditivos. Não. Gerente de projetos é a pessoa que sabe fazer uso de ferramentas, de técnicas, de conceitos adaptados à natureza do que está sendo gerenciado. Então, sim, acho que a PMP vale a pena se dedicar e percebo um movimento muito claro do PMI, para mim, pelo menos, de ressignificação da prova, do título e do papel do gerente de projetos no mercado. Obrigado, Gino. Obrigado, Guilherme. Acho que foi muito claro para nós que estamos aqui ouvindo.
que o PMP ele é um ambiente, é o meu ambiente vivo, gente, essa questão do gerente de projeto, né? Você precisa estar acompanhando e se atualizando. Tanto é, quando diz a questão ágil, né, o mundo ágil, o próprio PMI traz certificações também de agilidade, como o ACP, o DA. E aí vem uma pergunta aqui sobre a relação entre o PMP e esse mundo ágil, o ACP, o DA, onde eles se unem, qual seria o conselho que vocês dão, como vocês enxergam, como que isso agrega no gerente de projeto. Então, não tem essa coisa de que agora é só agilidade, agora é só ACP, só DA, só Scrum Master, né? A gente entendeu muito bem isso, mas e a relação, o gerente de projeto e a agilidade, como que vocês falam um pouco sobre isso aí? Quer trocar agora, Gino? Você fala primeiro? Boa, obrigado, querido Guilherme. Bom, as provas ainda são bem diferentes. Então, quando a gente fala do DA, do ACP, do próprio PMP, as provas são diferentes porque elas trazem consigo a visão daquela lente, né? Então, a lente do DA olha para o DA, como o toolkit do Disciplina Agile ajuda na configuração do ciclo de vida e como aquele toolkit pode ser adaptado de acordo com o contexto de um projeto. Mesma coisa em relação ao ACP, que fala de várias abordagens, que vão desde Crystal até o Kanban, passando por Scrum, enfim. E no caso do PSM, ou certificações muito voltadas para uma única metodologia, framework, método, processo, elas são voltadas para aquele instrumento, né? Ou para aquele contexto. O PSM vai falar de Scrum, apenas de Scrum. Você não vai encontrar uma vírgula no PSM que não seja sobre Scrum. Já o PMP, nesse novo formato, ele busca um olhar para o adaptativo e para o preditivo no contexto da gestão de projetos. E de uma maneira mais voltada à gestão de projetos e menos voltada a uma ferramenta, a uma prática. Então, assim eu vejo a relação do PMP com o mundo ágil hoje. O PMP hoje, e já na sexta edição está muito claro isso, né? Por isso que a prova ainda se baseia na sexta edição. Provavelmente o Guilherme vai falar bastante sobre isso daqui a pouco. Mas a prova ainda é sexta edição. E na sexta edição, na quinta edição, a gente já percebe a presença do mundo adaptativo muito clara. Tanto que na sexta edição, cada capítulo do livro traz ali uma adaptação para o mundo, ou um complemento para o mundo adaptativo, para o mundo ágil, né? Então, isso aparece como uma atenção em todo capítulo do livro. Eu estou super de acordo com essa abordagem, com essa visão. Eu entendo que e aí é onde o que está lá no PMBOK e que o processo de certificação PMP aborda, que é diferente, talvez, da maioria, né? Onde não existe ali uma metodologia ou ritos envolvidos. O que existe, né, o PMBOK, que é o nosso guia para um corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos, ele é exatamente isso. Ele é um guia para um corpo de conhecimento, ou seja, ele busca trazer de uma maneira padronizada, com uma linguagem padronizada e um entendimento amplo, aplicável a qualquer natureza de projeto, aquilo que o mercado pede ou que o envolvimento profissional vem exigindo atualmente no exercício da sua profissão. E é isso que vocês vão encontrar lá na prova. Então, a prova PMP não trata de perguntar se você tem determinados conhecimentos técnicos, se você sabe uma técnica específica, mas sim como aplicá-las, como é que você faz para isso dar certo. E essa mudança, então, da abordagem, a gente vai falar um pouquinho mais, acho que é a próxima pergunta, ela vai se inserindo e isso é perceptível na prova. É interessante entender, né? Porque tudo isso que a gente vive e o surgimento dessas certificações e desses caminhos profissionais tem a ver com o que se vê no mundo e na sociedade em geral. E por que a agilidade está tão em voga? Porque os ciclos de entregas
de coisas que façam sentido e que possam ser operadas, vem se encurtando dramaticamente. A gente já falava isso nos anos 90, né? Só que a gente falava numa outra escala, falava, poxa, os caras lá né, da época dos anos 70 eram aqueles processos industriais que para lançar um produto o cara demorava 3, 4 anos. E agora a gente tem que entregar produtos a cada ano, aquilo já era quase que uma coisa maluca. E hoje mudou, hoje a gente precisa entregar pão quente todo dia quase, né? Novidade todo dia. Então, esse encurtamento dos ciclos, ele está aí e ele permeia todas as atividades da sociedade hoje. Então, é nesse contexto que eu entendo que a certificação PMP continua tendo o seu papel e ela é complementar, como eu falei no começo, com relação a outras, exatamente por isso. Ela não vem para certificar que você conhece essa ou aquela metodologia, mas sim que você cumpre com os requisitos, com os desafios que o exercício da profissão demanda nas empresas em geral. É claro que existem particularidades, mas é isso que é o propósito. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gino. Tem algumas perguntas no chat, daqui a pouquinho eu vou lê-las para vocês poderem bater um papo, mas antes tem mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado. Existem iniciativas do PMI-DF para apoiar a comunidade que pensam em tirar a certificação do PMP? Eu queria fazer um adendo aqui, tá? Se me permite. Tem sim iniciativa. E o PMI-DF está trazendo diversas palestras aí, está trazendo conteúdo que ajuda na certificação PMP. Inclusive, nesse momento, a gente tem 2 projetos que estão aí, se eu não me engano, vai até o dia 15, se eu não me engano, as inscrições. Mas eu vou mandar o link para vocês no chat. Tem 2 projetos, tá? O primeiro projeto, ele é sobre um grupo de estudos. Todos aqueles que estão interessados em tirar a certificação PMP. O PMI tem um projeto de grupo de estudos, tá? Eu vou mandar o link aí também no chat. Esse grupo de estudos são 13 encontros. Ele vai começar, deixa eu pegar a data direitinho aqui, 15 de junho a data de início dele, tá? 15 de junho até o dia 27 de julho, 2 encontros semanais, às terças e quintas-feiras, tá bom? Esse é um grupo de estudos, então não é um projeto onde o aluno vai entrar para ter aula para tirar a certificação do PMP, não é um preparatório. Ele é um projeto onde pessoas que estudam e têm foco, estão interessadas em compartilhar conhecimento, vão estar junto com a gente nesse grupo de estudo. O PMI-DF, ele vai estar disponibilizando aí, vai ter facilitadores certificados PMP para ajudar o pessoal lá nos encontros, tá bom? Ele tem um valor lá de colaboração para custear os materiais e tudo mais, então vai ter aí simulados que vão estar disponíveis para vocês, vão ter aí facilitadores com bastante experiência na área para estar ajudando vocês, trazendo dicas, tá bom? Para a prova PMP. Então vai ser bem bacana. Eu vou colocar o link para vocês. Esse é o primeiro projeto do grupo de estudo. Deixa eu pegar aqui que eu não estava com ele. Tá aqui. Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto que a gente também está com inscrições abertas é o aulão. Vai ser um final de semana intensivo, um sábado e um domingo. A data que vai começar, primeira aula, dia 24 de julho, um sábado. A segunda, 25 de julho, o domingo. Então vai ser sábado e domingo, o dia inteiro, de 9 às 18 horas, só com dicas, trazendo matéria aí para quem está interessado em tirar o PMP. Mas, poxa, um sábado e um domingo, um sábado e um domingo intenso. A gente sabe que a maratona e o caminho para percorrer para tirar a certificação, ele não é um caminho fácil, então você precisa estudar, precisa dedicar, e isso também contribui para tornar a nossa certificação valiosa no mercado aí. Essa intenção do PMI é estar sempre analisando aí a qualidade dos projetos, dos profissionais que estão se certificando, porque isso traz autoridade, né? Hoje, quem é um profissional PMP tem autoridade aí para estar gerenciando o projeto. Então, a gente tem dois projetos, vou repetir, o grupo de estudos e o aulão. Vou colocar o link do aulão na tela. E só para concluir, eu recebi uma mensagem do Matheus aqui, ele falou que está colocando ali um voucher, vou colocar aqui na tela, só para quem está aqui participando da live, tá? Isso, é um voucher de 25% no valor que está dos 2 projetos, tanto do grupo de estudos como do aulão. Se você tiver interesse, clica aí no link, usa esse voucher, você vai ter um desconto de 25% para estar participando desses projetos.
vale muito a pena. Esses são 2 projetos que o PMI está trazendo para apoiar nos estudos aí para a certificação PMP. Tá? Vamos então aqui para as perguntas. Temos 2 perguntas aqui. A primeira é do Leandro. Ele perguntou aqui, ó, quero saber o que tem de novidade para as pessoas como eu, estudante de GP, que estão no caminho da área de gestão de projetos, que antes tinha a certificação CAPM. Queria o primeiro passo no meu caso. Algo que vocês poderiam compartilhar. Então, acredito que ele quer uma dica, né, como fazer para galgar aí o caminho da área de gestão de projetos. Vou puxar aqui e depois eu vou passar na sequência para o Guilherme, que eu sei que ele vai ter muito mais para contribuir do que eu. Primeiro passo, eu não te recomendaria partir para uma certificação, mas compreender o caminho que você quer trilhar. O que você está buscando? Você está buscando ser reconhecido na empresa que você trabalha para poder assumir um projeto? Então, se você quer ser reconhecido na empresa que você trabalha para assumir um projeto, eu não acho que a CAPM seja uma boa opção. Eu não iria para a CAPM, mas eu buscaria a PMP. E como é que eu faço se eu não tenho experiência? Adquire experiência, por exemplo, se aproximando do PMI. Quando você se aproxima do PMI, você trabalha como voluntário em projetos. Pô, Gina, eu não tive a oportunidade de atuar em projetos como equipe ou como gerente. É justamente isso que o voluntariado te permite também, né? A exercitar o que você precisa para adquirir experiência. E corre atrás do PMP. Se você está buscando dar aula, muitas vezes o CAPM te ajuda, porque você vai conhecer o guia PMBOK de ponta a ponta para poder fazer o CAPM. E certamente, você pode ajudar dando aula de gerenciamento de projeto. Eu recomendaria que você, partindo do lugar onde você deseja estar, o ponto que você quer chegar, selecionasse a melhor certificação, a melhor trilha, que pode ser certificar, fazer trabalhos voluntários, atuar em projetos como voluntário, enfim, ou simplesmente participar de comunidades mais ativamente, pode te ajudar, às vezes, muito mais do que uma prova. O que você acha, Guilherme? Eu concordo, tem razão. Isso é uma das questões, até eu imagino que a turma do PMI aí tem esse desafio, né? Que é promover valor para a certificação CAPM ou certificações de entrada. Essa era a ideia realmente ou é a ideia ainda, né? Da certificação CAPM. Até o Leandro fala aí, antes tinha a certificação CAPM, não. A certificação CAPM, ela está lá, está no ar. Você pode se candidatar a ela e ela é bem mais simples, bem mais barata. Mas, claro, ela tem um nível de complexidade menor e é para um nível de complexidade menor. Se ela é um caminho para você se tornar PMP no futuro, aí eu não sei. Aí depende exatamente disso que o Gino falou. Qual é a rota de carreira que você imagina para você? Então, de qualquer forma, e isso é bem claro, né, quando você vê os requisitos da prova PMP, a ideia não é só colocar você num ambiente de complexidade maior e de maior dificuldade em passar na prova e de um cartão de crédito capaz de uma compra um pouco mais poupuda. Não é só isso, né? É por isso que o processo requer que você tenha efetiva experiência no exercício da profissão ou no envolvimento com o projeto. Então, mas mais uma vez, seguindo a linha aqui do Gino, antes de você eu não entendo certificações como um caminho de entrada, e sim barreiras que você vai encontrar ou coisas que você vai encontrar no caminho e que vão ter benefício para a construção dessa sua carreira, né? Se você entender que o seu caminho é por estar em ambientes de gerenciamento de projetos, onde projetos têm um nível de formalidade maior pela sua natureza, talvez o CAPM seja realmente uma boa porta para você, depois que tiver essa clareza e essa familiaridade, entrar. Porque esse não é o único caminho. Roberto, me permite um complemento até com o que o Guilherme falou. Para mim foi o contrário. Eu tirei primeiro o PMP e depois o CAPM. Então, Nem sabia que podia isso. Sou um caso que fez o caminho oposto. Por quê? Porque eu estava dando aula.
E aí eu dava aula para curso preparatório PMP e CAPM. E volta e meia alguém me perguntava: Gino, como é que é a prova CAPM? Como é que é? Isso cai muito no CAPM? Me fala como é que é o CAPM. E eu não me sentia legitimado para dar uma aula de CAPM sem ter passado pelo processo. E aí eu falei: quer Legal. saber de uma coisa? Vou passar pelo processo. Fui lá e tirei o CAPM. Falei: agora sim eu posso dizer como é. Então, corroborando com o que o Guilherme colocou, o CAPM não foi a entrada no mercado para mim de aula. Não, eu entrei no mercado de aula e falei: nossa, agora aqui dentro estou precisando dessa certificação. E aí eu fui buscar ela. Que legal. Obrigado, Gino. Obrigado, Guilherme. Acho que foi muito bem respondida a pergunta. Antes de entrar, abordar aqui as mudanças, né? Só mais uma pergunta aqui que o Valério Moisés fez, né? Agradeceu muito boa discussão e sobre o novo formato do PMBOK com a popularização do Scrum nas diversas variantes de certificações, deixou uma linha muito tênue na escolha. A dificuldade da prova do PMI, complexidade e custo, parece estar deixando o PMP com baixo custo-benefício. Essa percepção faz sentido para vocês? Para mim, particularmente, não. Como aí agora colocando meu chapéu de gestor de organizações que gerenciam projetos de grande monta, não, eu não. O papel do gerente de projetos certificado PMP, para mim, ele ainda permanece e ele tem um, um benefício importante. Com relação ao custo, eu reconheço que isso é um desafio, né? No caso do PMP e das outras certificações do PMI, porque como a gente, o Gino explicou aí com a sua autoridade de presidente do capítulo local, mas ele sabe que traz uma autoridade, mas traz um desafio, que é explicitar esse valor, manter esse valor. Isso realmente é um ponto importante, mas eu acho que esforços têm sido feitos nesse sentido. Existem programas para aliviar esses custos e não entendo que essa percepção aí esteja acontecendo, não. Pode ser, claro, em situações assim de grandes dificuldades, você acaba diminuindo a possibilidade de algumas pessoas se submeterem à prova, mas o PMI tem mecanismos para reduzir isso. O Gino pode falar um pouco sobre isso, para estudantes, pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho ou que por algum motivo estão fora do mercado de trabalho e precisam entrar. Existem alternativas boas para se falar dessa parte de custo, né, da certificação. Tá mudo ainda, Gino. Gino está mudo. Guilherme, o PMI, obrigado. O PMI está com ações de ressignificar a idade do gerente de projeto, né? Então, recentemente houve uma ação voltada para crianças, para começar a desenvolver habilidades de gestão de projetos, competências de gestão de projetos desde cedo, né? Como outras indústrias têm feito, né? Há escolas de programação para crianças que ainda não são alfabetizadas, justamente para tentar trazer essas habilidades, essas competências mais cedo possível na carreira de um profissional. Realmente começar a olhar não só mais cedo, mas até bem mais tarde também. Então, o PMI está focando muito nisso. Com relação à percepção de valor sobre o preço e a popularização de outras, o que eu percebo que aconteceu é que não é que diminuiu a quantidade de gente querendo fazer PMP, mas aumentou muito a quantidade de gente querendo fazer outras certificações. O que proporcionalmente causa a impressão de que tem menos gente querendo fazer o PMP mesmo. Então, a cada 50 pessoas que vêm me procurar, 40 estão buscando certificações mais baratas e mais fáceis de tirar. O PSM, por exemplo, da Scrum.org, você faz a prova em menos de uma hora, tira a certificação. Ela já está disponível para você fazer o download dela. E você não faz uma prova PMP dessa forma de jeito nenhum. Eu já fiz cursos preparatórios para certificação PSM que foram realizados no final de semana e na segunda-feira tinha certificados já do curso. O pessoal que fez a prova e certificou estudando 2 dias comigo. Foi um estudo puxado, mas em 2 dias.
Por mais que seja puxado, é impossível preparar uma pessoa para uma prova PMP partindo do mesmo estágio que a pessoa que preparou para o PSM em 2 dias. É impossível. Porque, primeiro, que o tamanho do corpo de conhecimento que tem que ter é enorme, e segundo, que a experiência é necessária. Você não faz nem aplicação no site para a prova em 2 dias, dependendo da experiência que você tem que declarar. Mas o que está acontecendo é um crescimento muito grande em outras certificações, o que torna realmente a percepção de pessoas certificando PMP muito menor, muito menor. Mas antes, quando não tinha aquelas certificações, também não era muita gente que certificava em PMP. Um indicador que pode mostrar como isso é fato é que as turmas não estão ficando menores. As turmas de certificação PMP não estão decrescendo. O PMI, por exemplo, tinha tradição já há muito tempo, agora nesse ano que mudou, porque a forma de fazer a prova mudou, a forma de licenciar para prestar o curso mudou, mas o PMI tinha uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre durante anos. Isso acontece. Eu era diretor de certificação e já era assim antes de mim, quando a Natália era diretora de certificação. E mesmo com a chegada do ágil, essas turmas nunca deixaram de acontecer e nunca deixaram de estar cheias. Então, a procura continua sendo a mesma, mas como agora a proporção é menor, realmente pode passar essa impressão. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gino, mais uma vez. Vamos para o próximo tópico, mudanças. Eu creio que muitas pessoas estão aí curiosas para falar sobre assuntos de mudanças. 2021 está sendo um ano ímpar aí no PMI, né? Tivemos uma mudança recente na prova em janeiro de 2021 e teremos o lançamento do Guia, 7ª edição, em agosto de 2021. Então, temos dois eventos aí. Aconteceu o primeiro já em janeiro e um outro para vir aí, que é o lançamento do 7ª edição. Aí vem uma pergunta, o que mudou na nova versão da prova de janeiro de 2021 e se tem relação com o Guia 7ª edição? Faço questão de passar para o Guilherme essa para começar. Essa sempre é uma pergunta, né, que traz ansiedade, ou seja, quando muda alguma coisa na prova, todo mundo fica ansioso, e inclusive nós que ministramos aulas preparatórias, porque esse processo é totalmente fora do nosso controle, né? A gente não tem influência nenhuma sobre isso. Mais uma vez, né, falando sobre o processo de certificação PMP, ele é muito rigoroso. Ele leva em conta, tanto é que ele é um processo certificado pela ISO 9000, ele é um processo que segue um conjunto rigoroso de regras e as questões são elaboradas por uma organização especializada nisso e que tem como não só e que não tomam como base só aspectos de conteúdo, mas também psicométricos e outras coisas de quem é do ramo aí, né? Então, e aí o que mudou em janeiro de 2021? Mudou exatamente um pouco mais sobre a abordagem. O conteúdo para a prova continua o mesmo. Então, não houve mudança de conteúdo. Tanto é que o guia PMBOK 6ª edição permanece sendo a base ou a principal bibliografia para isso. Mas mudou um pouco a abordagem das questões, com um tratamento mais explícito para os métodos ágeis e híbridos, e cascata também. Então, assim, questões onde isso aparece marcado, em que você, como gerente de projeto, precisa, inclusive, dado o enunciado, entender em qual dos 3 contextos você está e daí escolher a sua melhor resposta para uma determinada situação. Então, essa é a grande mudança. E a forma como se distribuem as questões também é uma mudança importante, onde agora elas não se distribuem mais ou não se busca mais um equilíbrio entre aquilo que a gente chama das áreas de conhecimento, mas sim os domínios de competência do gerente de projetos, que fala sobre pessoas, sobre processos e sobre requerimentos de negócio, alinhamentos estratégicos do negócio. E esses 3 domínios, então, definem o grupo de competências do gerente de projetos, e as questões vão, então, te colocar, saber o quanto você está preparado, ou como você responde a desafios
dentro desse ambiente ou de acordo com essas três grandes perspectivas. Eu aconselho a todos, é uma recomendação quase que obrigatória, né? Não deixem, vocês que são candidatos, estão estudando para a prova, não deixem de conhecer lá a publicação que está no site do PMI, que é o outline da prova. Então, tem lá um outline do exame, onde isso fica claro, e isso orienta de uma maneira muito legal o estudo, né? É comum as pessoas estudando lá na letra meio fria do PMBOK, eu tenho que confessar aqui que o PMBOK não é uma leitura das mais agradáveis, é um negócio meio enciclopédico, mas quando você lê e entende lá o outline da prova, você vai que ele é baseado nesses domínios, e dentro dos domínios você vai ver tarefas, ou seja, você vai se reconhecer ali, você vai ver que realmente quem elaborou a prova sabe do que está falando em termos do que são as situações que você vive no dia a dia. E é isso que você deve buscar lá no contexto da prova, né? Então, essa mudança, ela ainda não tem relação com a 7ª edição, é um pouco ao contrário, a 7ª edição é que é a culminação dessas mudanças de abordagem e que vai consolidar de uma maneira melhor essas novas abordagens, esses novos conceitos. Legal? Super, perfeito, né? Nada a complementar, tá perfeita na leitura a visão do Guilherme. O que o PMI fez foi alinhar a prova à realidade, né? Porque a visão sistêmica, não olhar o gerenciamento de projetos como uma soma de caixinhas, é algo que o PMI já está fazendo. A prova é uma primeira ação nesse sentido, e a 7ª edição do guia é a consolidação dessa leitura. Olhar o gerenciamento de projetos de forma integrada e sistêmica. Por isso, os domínios. Porque, de fato, o risco que a gente corria com a visão anterior, e não é que ela estava errada, ela estava atualizada ao momento do mundo. O mundo mudou. O olhar sistêmico no mundo hoje é muito mais presente. Mas a gente, de fato, entendia o gerenciamento de projetos como: você já gerenciou stakeholders hoje? Você já gerenciou o escopo hoje? E aí, você já fez a gestão do tempo? Só que um projeto não acontece dessa forma. Nas organizações não acontece dessa forma. E era até difícil para quem atuava. E muitas vezes eu via na Plano a gente falando isso, né? E no PMI também. Cuidado para que a sua experiência não te atrapalhe na prova. Porque, às vezes, a experiência como gerenciar projetos no dia a dia é olhar sistemicamente. Quando a gente tinha que fazer a prova, a gente estava em área, a gente tinha que fazer converter a realidade para as caixinhas da área de conhecimento. E o PMI acabou com isso. Falou: peraí, não precisa fazer isso. Não faz sentido a gente converter, a gente exigir experiência e depois pedir para converter para teoria. Não, vamos mudar, vamos converter a prova. Então, eu até, do ponto de vista de experiência, eu acho que ela ficou mais fácil, do meu ponto de vista. Porque ela está mais alinhada com o dia a dia das organizações. Talvez a mudança do nosso paradigma seja difícil, porque a gente vem num paradigma de área de conhecimento há muito tempo, e a mudança para a gente já é mais difícil. Mas do ponto de vista de realidade, os domínios estão muito mais presentes nas organizações do que as próprias áreas de conhecimento, né? Então, eu consigo olhar para a Caixa, por exemplo, onde eu trabalhei boa parte da minha vida, e eu consigo enxergar ali o domínio de pessoas. Eu consigo enxergar a área de processos da Caixa, o domínio de processos da Caixa e a área de negócios da Caixa, muito claramente. Mas se você me perguntar, cadê a área de gestão de escopo, cadê a área de gestão de custos, fica mais difícil de enxergar dessa forma. Então, do ponto de vista organizacional, eu acho que ficou muito melhor. E, claro, que a 7ª edição do guia vem para tornar essa visão sistêmica ainda mais forte. Eu tive a oportunidade de participar da equipe que escreveu e revisou a 7ª edição do guia PMBOK, e a mudança é muito grande em tudo, não só na organização do livro, mas até mesmo na divisão dele. Então, é uma mudança bem legal. Eu queria só dar uma complementadinha, porque eu acho essa conversa aí muito instigante, né? E a gente às vezes se pergunta, então o PMI está correndo atrás, né? Como é que a gente faz para não correr atrás? E não é bem assim, não. Isso que o Gino colocou aí é perfeitamente verdade. A gente costuma às vezes falar com as pessoas, olha, cuidado com a sua experiência na prática, porque o mundo muda mais rápido na prática do que lá no mundo das provas. Mas essa realidade ela está aqui no nosso contexto. Aqui no Distrito Federal, nós temos algumas particularidades, né?
se eu perguntar aqui quem que está assistindo aí que tem algum envolvimento com a área de tecnologia da informação, eu tenho certeza que vai ser a maioria, né? Mas isso não é uma realidade no planeta inteiro e a gente precisa estar lá no planeta inteiro. Eu também, por outro lado, já me deparei com muitos alunos e muitas empresas onde tem ainda dificuldade em adotar uma visão mais sistêmica e abandonar lá aquele cartesianismo mais quadrado não, cara, você vai cuidar de matriz de comunicação. Quem cuida de matriz de partes interessadas é outro e de riscos é outro. Então, a gente está vivendo um momento de transformação. Essas transformações, elas são profundas e por isso elas demoram um pouco, elas são complexas, né? Então, quem tem observado aí a onda, né, do pensamento sistêmico sabe que isso é uma coisa que já está aí quase quarentona, né? Nós estamos falando do começo dos anos 90 e agora ela está virando uma grande realidade. Mas sorte nossa, porque nós surfamos a vanguarda. Isso tem seu preço. Obrigado, pessoal. Como bem colocou, o Guilherme falou sobre o outline, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui no chat, mais no final aí do nosso bate-papo, com o link para fazer o download, para vocês dar uma olhada, tá bom? Vale muito a pena vocês dar uma revisada lá. O PMI divulgou material falando sobre essa mudança. Então, essa mudança de janeiro de 2021 não foi do guia, continua ainda a prova focada no sexto edição, né? O sétimo está aí por vir, vamos falar já, mas a mudança não foi. O guia continua sendo o sexta edição, agora com essa abordagem de domínio de pessoas, processos e ambientes corporativos. Vamos lá, a próxima pergunta. Agora que tocou no assunto de domínios, né? Tem uma pergunta aqui perguntando isso, né? Qual é a relação entre domínios, áreas de conhecimentos e processos? Vou começar devagarinho aqui e vou passar para o Guilherme, que ele vai arrematar. Não, começa aí, Guilherme. Começa você. Tá bom. Não existe uma relação direta. Na verdade, a ideia foi exatamente trazer isso. Em cada um dos domínios, você aborda todas as áreas de conhecimento e estão lá envolvidos quase todos os processos descritos no PMBOK, né? Então, os domínios são apenas 3, né? Pessoas, processos e estratégia de negócios, o alinhamento de negócios. E isso se reflete ou se espalha ou engloba todas as áreas de conhecimento, que foi uma forma que desde lá a primeira publicação do primeiro guia PMBOK foi uma forma que o PMI encontrou de sistematizar esse corpo de conhecimento. Talvez a gente esteja caminhando para um futuro onde isso perca o sentido. Você não precisa mais ter, você precisa ter uma visão sistêmica e não sistemática, que é um pouco diferente, né? Não analítica, né? Uma visão realmente sistêmica. Mas não existe uma relação, então, dessa forma. Os domínios, eles perspassam todas as áreas de conhecimento. Deem uma olhada lá no outline, vocês vão ver que isso fica bem claro quando eles descrevem as tarefas que estão envolvidas em cada um desses domínios, e você vai ver como é que isso funciona, né? Até eu estou vendo a pergunta do Carlos Elton aqui, né, sobre visão sistêmica e abrangente. Esse sempre foi um desafio crescente. Então, talvez lá na primeira versão do PMBOK, a qual eu estudei para fazer a prova, a gente vivia num mundo em que o papel falava-se em tripla restrição. O papel do gerente de projeto era entregar alguma coisa acordada num tempo e num prazo. E isso mudou. Isso não é, não sei se essa é uma boa notícia ou uma má notícia, mas a sua responsabilidade aumentou muito. Ela vai muito além disso. O Gino pode falar um pouco sobre o que ele tem visto aí do papel do gerente de projetos com relação a isso. A gente teve uma mudança na dinâmica do mercado. Você já tocou nesse ponto, né, algumas vezes na tua fala, muito bem. Uma mudança muito grande no mercado nas últimas décadas, que eu podia tentar resumir sem correr o risco de simplificar demais, que os projetos de antes, eles vinham para atender a uma necessidade. Então, a população, a sociedade, uma comunidade, alguém tinha uma necessidade, tinha que resolver um problema, e nós construíamos um projeto para suprir aquela necessidade. E os projetos de hoje vêm para antecipar uma necessidade.
Então, naturalmente, o objetivo, a razão para se fazer um projeto hoje está muito mais voltada ao futuro do que ao passado, o que conecta a gestão de projetos diretamente à estratégia da organização e de uma maneira como nunca antes foi conectada, né? Porque, de fato, olha, a gente precisa resolver esse problema que já existe. Agora, a gente precisa criar um produto, fazer um projeto para antecipar uma necessidade que vai aparecer lá na frente. Se a gente começar, se a gente esperar aparecer necessidade para começar o projeto, a gente não vai conseguir acompanhar o mercado. E essa é a briga que as organizações estão fazendo. Então, de fato, o gerente de projetos hoje tem um conjunto de um rol de competências muito maior do que simplesmente correr atrás de custo, de tempo, de qualidade e de escopo, né? Eu gostei da divisão em tarefas. Eu confesso que eu não sei se eu gosto do nome, tarefas. Ele soa e acho que talvez o problema esteja muito mais comigo do que com o nome, né? Talvez empobreça, né? Qual o efeito que traz para mim quando fala tarefa? Eu me lembro daquela linha no cronograma, tarefa, me lembro daquilo. Então, soa em mim de uma maneira que eu não sei se fosse eu naquele momento, eu teria utilizado o nome tarefa, mas eu gosto muito da divisão. E, de fato, quando a gente olha para as tarefas, a gente reconhece ali, ou pelo menos tenta conectar com os antigos processos das áreas de conhecimento. Parecem ali, eles estão ali conectados de alguma forma. Então, como o Guilherme falou muito bem, perpassam, né? Eles fazem parte disso. E os domínios, eles realmente agrupam a forma como as organizações estão direcionadas, né? Pessoas, processos e ambiente de negócio. Obrigado, pessoal. Acho que foi bem claro aí. Tem uma pergunta aqui que ela está da seguinte forma: ó, como é dividido o peso das questões entre domínios e na nova versão da prova? Vocês têm essa informação para trazer para a gente? Tem alguma coisa nesse estilo? Sim, lá no outline é uma das primeiras informações que você vai encontrar, né? Então tem essa divisão. O domínio pessoas vai corresponder por 42% da prova, processos 50% e ambiente de negócios 8%. E aí façam a correspondência lá com o que estão lá nas tarefas, né? Nas tais tarefas. Maravilha. As tarefas, eu só queria dar um pouquinho mais de detalhe nesse ponto, né? As tarefas, elas aparecem com alguma coisa um pouco genérica e que depois ela é um pouco mais especificada por aquilo que o PMI chamou de habilitadores, né? Ou seja, que são aquelas, aí sim, são aquelas competências ou aquilo que você precisa fazer para executar uma determinada tarefa. Então, talvez o nome realmente não tenha sido o melhor do mundo, como disse o Gino, pelo menos em português ou na nossa maneira de ver, mas quando você lê, você vai ver que não é bem isso, né? Então, a primeira tarefa que você vai encontrar lá no outline é gerenciar conflitos. Por gerenciar conflitos é algo super amplo. Aí você vai falar, mas isso aí então é do capítulo de recursos humanos. Não, não é não. Porque você gerencia conflitos com todas as partes interessadas, também com os recursos humanos, né? E gerenciar os conflitos exige outros tipos de competências que estão, outros tipos de atividades, outros tipos de performar trabalhos que estão lá, portanto, em todos os outros processos, como riscos, comunicações, qualidade, coisas dessa natureza. Maravilha. Perfeito, irretocável, é isso mesmo. E tinha um curso no PMI, que eu fiz ele quando lançou o beta, eu não sei se tem lá ainda, se ele foi retirado, que era um curso do híbrido do PMI. Tinha lá uma insígnia do híbrido, e foi uma versão beta, o ambiente estava bem legal, estava sendo construído e tal, e falava bastante sobre essas tarefas lá. No curso tinha elas. Embora não fosse do PMP, tinha, então, essa questão de gerenciar conflitos, tinha um capítulo inteiro disso. Então, quando a gente coloca, é só gerenciar conflito, nossa, isso aí, a hora que você abre, é uma caixa de Pandora, tem muita coisa ali no meio. E é, de fato, alguma coisa que o gerente de projetos tem que fazer. Quando a gente lê as tarefas, a gente corrobora ainda mais com a fala do Guilherme, né? Não é só controlar as restrições apenas, a gente tem muitas outras coisas ali no meio. Muito bom. Legal. Maravilha. Obrigado, pessoal. Agora uma pergunta aqui fantástica. Eu acho que todo mundo, muita gente esperando essa pergunta aqui. O que tem de novidade para o guia 7ª edição? Essa é uma pergunta maravilhosa aí.
Mestre Gino, mestre Guilherme, fala para nós. Eu confesso que eu ainda não tenho não fiz um mergulho profundo porque a sétima edição não está ainda no mercado, né? Então, houve aí um- eles chamam de, esqueci o nome, preliminary disclosure, alguma coisa assim. Então esse é o meu nível. Eu ainda não tenho muita informação sobre isso, mas o que eu posso ver lá é exatamente essa maneira mais, essa ênfase na visão sistêmica e um pouco mais de detalhes sobre os diversos ambientes, ou esses três ambientes: o ambiente dos métodos preditivos, dos métodos ágeis e dos métodos híbridos e dos ambientes híbridos. A gente teve, de fato, a gente chegou agora que vai ter uma visão mais ampla ali da sétima edição. Ela teve o draft, né, aquele rascunho que foi compartilhado com todo mundo. E houve várias. Eu fiz recentemente um webinar junto com o PMI abordando todas as mudanças da sétima edição do guia. Isso daria um outro webinar só para falar das mudanças do guia. Foi mais ou menos uma hora, realmente, uma hora e pouco. Eu fiquei falando sem parar sobre elas. Mas algumas grandes mudanças. A primeira mudança é a separação do padrão de gerenciamento de projetos para o guia de boas práticas de gestão, o guia PMBOK. Então, o padrão e o guia. O padrão é algo muito mais estável. O guia é muito mais algo... O padrão está em um nível mais alto, né? O padrão traz funções, o ambiente do projeto, aquilo que seriam os capítulos iniciais do guia PMBOK foram retirados e levados para um padrão. O guia PMBOK ele foi resumido. Então, a ideia é que ele fique com menos de 300 páginas e uma parte do guia, que são ferramentas, que são técnicas, artefatos, que mudam muito mais rapidamente, saiam do guia e entrem numa plataforma chamada Standards Plus, que já existe, já está lá, já está sendo carregada e já está disponível. E agora, no lançamento do guia, ela vai continuar sendo alimentada. E aí você vai selecionar lá a sua indústria, eu trabalho na área de tecnologia da informação e quero ver algo relacionado à comunicação. Bum, vem um monte de ferramentas, técnicas, artefatos relacionados à sua área. Porque isso é muito mais mutável do que princípios. Então, uma grande mudança do Guia 7ª edição é orientar a princípios de gerenciamento de projetos, que ficam lá em cima na parte do standard, do padrão do Guia PMBOK. E na gestão de projetos, trabalhar basicamente domínio de desempenho de projetos, e aí vários novos, incluindo gestão de mudanças, que para mim foi uma mudança muito positiva do guia, incorporar a gestão de mudança. A gente não está falando de mudança de escopo, tá? Mas gestão de mudança do ponto de vista de gerar capacidades que serão utilizadas na organização. Gestão de mudanças mesmo, para dentro do guia, a visão sistêmica e a conexão entre os domínios de desempenho é muito forte no guia, né? E a análise contextual e o tailoring. O tailoring aparece como uma mudança. Já vinha, né, a 6ª edição já traz o tailoring de um jeito muito legal, mas ele está bastante presente na 7ª. 7ª edição, para cada domínio de conhecimento, vocês vão ver modelos, artefatos e métodos que estão presentes de uma maneira mais simples no guia impresso, e lá no Standards Plus estão em constante atualização. Então, a gente vai ver o guia PMBOK de uma maneira diferente, dividido na parte física e na parte digital. E ali, com aquilo que evolui mais rápido do que a publicação do guia leva, que é um processo que leva um tempo enorme, vai ficar em atualização frequente. E os princípios, domínio de desempenho, que tendem a ser mais estáveis, ficam escritos. O tamanho do guia deve reduzir bastante. Que legal. Obrigado, Gino, Guilherme. Pessoal, vou colocar agora no chat o link para o outline que o Guilherme e o Gino mencionou, tá bom? Depois aconselho vocês darem uma olhada, tá bom? Deixa para depois a live, não olhe agora não, porque vocês olham lá. Para não perder agora uma outra questão muito importante, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode colocar no chat, a gente traz aí para poder bater um papo.
Agora, falando disso, a gente teve essa atualização em janeiro de 2021. Um novo guia está vindo aí, Gino, Guilherme. A prova, muito provavelmente não, a prova será atualizada para o guia sétima edição em breve, né? Agora, como que vocês consideram, uma vez que a prova será... Primeira pergunta, vamos lá. Quando que é a previsão para atualizar a prova, já contemplando a sétima edição do guia? E se vale a pena esperar para fazer a prova com esse conteúdo do novo guia, né? Ou seja, vai ter o lançamento da sétima edição, vale a pena esperar a prova se atualizar para a sétima edição? E qual é a previsão, qual a data? Ou estudo agora? O que vocês indicam aí? Guilherme, tá contigo. Tá. Bom, sobre mudanças na prova enfim, vale a pena esperar? Eu acredito que não. Mas aí eu colocaria assim, é importante entender em que situação cada um está, né? Como o Gino falou logo na sua fala de abertura, a gente tem o processo de certificação PMP, ele é extenso e ele é demandante. Então, eu vejo que ele é um processo que demora, no mínimo, 4 meses. Muito dificilmente uma pessoa consegue, se não tiver ainda no processo, fala assim, quero ser PMP hoje. Tá, você vai precisar de pelo menos 4 meses. Isso se você todos aqueles pré-requisitos de já estar envolvido com a profissão há pelo menos 3 anos. Então, é isso que vai dizer um pouco mais se você deve esperar ou não, ou se você, inclusive, vai poder fazer ainda nessa edição. O Roberto prometeu aqui anunciar as previsões para a data de lançamento oficial do PMBOK 7ª edição. Ele deve fazer isso aqui. E o que eu tenho da minha experiência ao longo do tempo? Toda vez que muda a versão, né, do PMBOK, você tem aí um período de aproximadamente 7 meses para que essa nova versão passe a ser o conteúdo para a prova. Então, legal. Como a 7ª edição ainda não foi oficialmente lançada, você tem aí, eu acredito hoje, de 7 a 8 meses para se preparar para fazer ainda na 6ª edição. E esse aqui é a sua meta. Se você entender que consegue ter um nível de preparação adequado, que é encarar um curso de certificação que vai te demandar aí 3 ou 4 meses para você chegar no nível de conseguir implementar um plano de estudo para dar aquela refinada e se preparar na prova, por isso que eu estou falando 4 meses é muito desafiador, legal. Se você não tiver nesse tempo, aí, ok, espere, mas esperar voluntariamente, tipo assim, estou prontinho aqui para fazer a prova, já fiz curso de certificação, preparatório, tenho o PMBOK aqui no meio na ponta da língua, já fiz simulado, sei que eu estou bem preparado. Não faz sentido você esperar, não. Porque, como tudo que muda, tem um tempinho de estabilização. A gente não tem realmente data para isso. Na própria live que eu fiz, a gente perguntou para o PMI Global se havia alguma coisa, não há. Mas pela experiência e corroborando totalmente com o que o Guilherme falou, não me parece algo fácil e rápido de acontecer mesmo. Até porque o PMI gosta de esperar para poder fazer a prova de acordo com o que emerge da comunidade, né? Então, na hora que lançar o livro, certamente o PMI vai esperar isso ser trabalhado na comunidade, para que, até mesmo porque o PMBOK, o PMP, como a gente muito bem falou, como o Guilherme muito bem falou, ele é trabalhado com questões situacionais. Então, as situações precisam começar a emergir para que, de fato, a gente possa ver como a aplicação desse novo padrão se comporta no mercado e quais são as situações que emergem ali. Então, eu não vejo isso acontecendo antes de... Sim, eu não tenho nenhuma base de data aqui, tá? Então, não, eu vou abrir um parêntese aqui. Não é o PMI Tira o crachá falando, aí, tira o crachá. virando o crachá de PMI,
mas pela minha experiência com mudanças na prova, eu acho que a gente tem o ano de 2022 aí para poder fazer prova na sexta, considerando essa versão da prova atual. E se for haver alguma mudança de prova, isso não vejo isso acontecendo antes do final do ano que vem, não. Mas, de novo, é uma visão minha. Pode mudar em fevereiro e aí lascou. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu concordo. Só para também, mais uma vez, né, falar um pouco da experiência, todas as mudanças anteriores aconteceram no mês de agosto. Tá? Então, Legal. Legal. nesse mês de agosto, agosto de 2021 não vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Então, corroboro aí com a visão do Gino. Talvez em setembro de 2022 possamos ter uma nova versão. Legal. Pediram para eu colocar aqui, vou colocar aqui, está lá no início do chat, o link para os 2 projetos do PMI, o aulão e o grupo de estudos. Lancei de novo, e aí eu vou colocar aqui um voucher que foi liberado. São 20, só que esse voucher são 20 para 20 pessoas. Então, os 20 pessoas, primeiras 20 pessoas que utilizarem lá vão ganhar um desconto de 25% aí nos 2 projetos, né? Eu costumo dizer, aí vocês me corrigem, Dino e Guilherme, que o PMP ele não é para ensinar gerenciamento de projeto, a prova, ele é para certificar o seu conhecimento em gerenciamento de projeto. Então, o seu primeiro gerenciamento de projeto, quando você encara a certificação, é o estudo para a certificação. Então, encare isso, faz seu cronograma, faz o seu compromisso, encare com seriedade, que aí você vai ter a sua resposta quanto tempo você vai precisar para tirar a certificação PMP. Tem que abrir mão dos futebol, viu, pessoal? Futebol, churrasco, cerveja, é uma jornada que, se você não encarar com seriedade, muito provavelmente você pode ter dificuldade para alcançar o seu objetivo. Tá bom? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Carlos Elton. Ele colocou assim, ó, a função de GP geralmente fica muito próxima à alta gestão? Vou repetir, a função de GP geralmente fica muito próxima à alta gestão? Aí ele complementa, pois o gerenciamento de projetos tem que estar bem alinhado à gestão estratégica da empresa para gerar os resultados desejados. Faz sentido? O que vocês me falam aí? Bom, resposta de carteirinha aqui é depende, né? Depende do tipo da organização. Eu conheço organizações em que o gerenciamento de projetos é o ganha-pão da organização e, portanto, o gerente de projetos deve estar mais próximo da alta administração e conheço organizações em que a gestão de projetos é algo que está lá para impulsionar, às vezes, o seu próprio desempenho, né? Então, a maneira como as organizações se compõem depende um pouco e a denominação também, né? Em geral, no meu caso, vou falar um pouquinho aqui da organização, né? Vou fazer o meu jabá aqui agora da organização onde eu trabalho. O Gino já falou da Caixa, vou falar lá da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, onde eu seria, para falar na língua PMP aqui, um tipo de gerente de portfólio, o responsável pela gestão do portfólio estratégico da organização. Então, é aqui que está próximo da alta administração, e aí, como nós somos muito orientados a projetos, esses gerentes de projeto respondem, em geral, diretamente à alta diretoria, né? A um diretor executivo da organização. Mas isso não é não posso dizer que isso é uma verdade absoluta dentro das organizações, né? O papel estratégico de projetos na gestão, o papel do gerenciamento de projetos na gestão estratégica das empresas é uma coisa que depende, mas eu posso dizer que ele é crescente por conta dessas dinâmicas que a gente vem falando aqui, né? Do encurtamento, dos períodos, né, em que você tem que lançar novos produtos, as jornadas de inovação cada vez mais presentes, inovação como sendo uma função obrigatória nas empresas, né? Hoje até cartório lá deve ter um gerente de inovação lá hoje em dia, ou alguém preocupado em fazer inovação. Por mais que seja uma organização engessada, cheia de regulamentos, a inovação está cada vez mais lá. E o único instituto organizacional, né, capaz de trazer inovação são os projetos.
E aí é isso que pode estar modificando um pouco essa posição do gerente de projetos dentro da cadeia hierárquica das organizações. Por outro lado, também é uma tendência que a horizontalização da hierarquia dentro das empresas. Esses são os movimentos que a gente tem visto, que fazem com que também as funções se aproximem. Excelente ponto, Guilherme. O projeto vem para fazer mudança, né? Porque para não mudar, a gente tem os processos. Para manter para manter a organização no status quo, a gente tem os processos. Eles servem para ser repetíveis, para nos manterem com um nível de previsibilidade alto. Não é à toa que a forma como a gente controla processos por meio de padrões de qualidade que olham a repetibilidade do processo, o quanto ele pode ser previsível. Por isso que ele é desenhado, né? A gente desenha o processo, quanto mais você pode desenhar, quanto mais você pode prever, melhor o processo. Os projetos, eles vêm para outro ponto da organização, para olhar para o médio e longo prazo. Enquanto os processos estão olhando para o dia a dia, mantendo a loja operando, os projetos mantêm a sua loja viva por mais tempo, porque tornam a sua organização cada vez mais ativa no médio e longo prazo. E conversando totalmente com essa mudança de mercado, cada vez mais projetos, porque a gente tem cada vez mais chances de tirar a organização de circulação com tantas mudanças que a dinâmica tem. Então, onde há gerentes de projeto? Onde há mudança. Onde houver mudança, há um projeto, e onde há um projeto, há um gerente de projetos. Isso acontece no nível estratégico, acontece no nível tático e acontece no nível operacional, em funções diferentes, em escalas diferentes, mas onde houver mudança, ali haverá um gerente de projetos. É verdade. O que não quer dizer que, para um grande número de organizações, os processos não têm um significado estratégico. Muitas vezes as estratégias estão fortemente baseadas no desempenho dos processos. E os projetos estão lá para quê? Para garantir que você pode aumentar, né, pode potencializar mais os seus processos. Excelente. Tem organizações que vendem projetos, né, consultorias e tal, mas tem outras organizações que usam o gerenciamento de projetos para alavancar os seus processos, para potencializar os seus processos, mudar a sua maneira de entregar valor e mudar revolucionariamente. Não confunda isso com PDCA, né, com aumento incremental da performance de processos. O projeto não serve para aumentar incrementalmente as coisas. Processos mudar significativamente as coisas. Perfeito. E a demanda por isso vem aumentando dentro do mercado. Como eu brinquei aqui mesmo, coisas muito consolidadas têm sendo premidas a se revolucionarem com muito mais frequência. Então, aquela coisa do você usar o mesmo produto lá por 20 anos e vamos fazer um projeto aqui. Não, legal, agora em nova embalagem. Não, isso não existe mais, né? Agora em sabor limão. Não é mais assim que a gente vê. Perfeito, né? Os processos, eles são fundamentais para a gente ter dinheiro para poder fazer bons projetos, né? E cada vez mais a gente precisa lembrar como a Toyota, né? Fala tanto do Lean aliado ao ágil, e na verdade o grande ponto ali é como fazemos os processos da maneira certa, utilizando o mínimo possível de recursos e desperdiçando o mínimo possível. É a filosofia por trás da parte do P de processos, né? Um dos 4 P's da Toyota é processo, filosofia, processos, pessoas e problem solving, né? Então, resolução de problema. Processo está ali, na base. Então, não só é importante, como se a gente não tiver bons processos, não vai sobrar dinheiro para inovar, não vai sobrar dinheiro para ir no cinema, não vai sobrar dinheiro para fazer as grandes mudanças. É exatamente isso. Legal, muito bacana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Gino. Foi bem esclarecedor. Pessoal, vou colocando no link aqui. Nós estamos caminhando para nossa parte final aqui. Teve muita pergunta sobre voluntariado, muitos links. Estou deixando aqui. Legal, né? Bacana. Coisas boas acontecem com quem se aproxima aí do PMI, tá bom? Então, estejam perto aí do PMI, se envolva. Tenho certeza que vocês vão achar muito bacana e muitas coisas legais aí para aprender também. Tá, tem um primeiro e-mail aí que é para voluntariado. Se vocês por acaso não conseguirem, tiver dificuldade, manda um e-mail para esse e-mail que eu acabei de colocar no chat sobre voluntariado.
Se restou ainda dúvidas sobre certificações, também estou colocando um e-mail para certificações. Pode enviar um e-mail para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder e estar ajudando aí vocês nesse processo aí, dar dicas e tudo mais, tá bom? E o último link que eu estou colocando ainda não está disponível, mas fiquem de olho, porque em breve vai estar disponível o vídeo que o Gino falou sobre as novidades da 7ª edição do PMBOK, tá bom? Então acompanha aí no YouTube que vocês vão conseguir ver esse vídeo, assistir, tirar mais dúvidas aí, mais especificamente sobre a atualização do PMBOK. Bem, para encerrar, queria ouvir uma palavra aí do Guilherme, depois do Gino aí, para poder uma mensagem aí para quem está, né, vislumbrando as certificações, a certificação PMP, uma mensagem de incentivo. Deixa o que vocês falariam aí para esse povo aí que está, para a gente que está querendo se especializar, e eu acho muito bonito quando a gente busca conhecimento. Né? As pessoas, elas estão aí não só atrás de um diploma, mas do conhecimento. Na certificação, sempre falei muito isso, a certificação não é um diploma que você guarda num livro e acabou ali, você não pode parar nisso. Né? A gente tem que estar a todo momento, e o PMI fez uma mudança muito legal nisso, né? O Gino falou aí sobre a plataforma, onde as ferramentas agora são online, né? Então a gente está próximo disso, está aprendendo, está vendo as novidades, faz toda a diferença na vida do profissional aí no mercado de trabalho. Então tá com vocês aí, Guilherme, depois o Gino. Mais uma vez, muito obrigado por essa presença, foi enriquecedora, de coração. Obrigado mesmo. Vamos lá, Guilherme, tá contigo. Legal, eu agradeço aí a vocês mais uma vez por essa chance de trocar ideias e conversar com essa turma aí de altíssimo nível sobre aquilo que me encanta aí e que define meu rumo profissional nesses últimos, pelo menos, 25 anos. Agradeço. Como mensagem de incentivo, eu desejo que vocês, primeiro, mantenham-se seguros, porque essa é a primeira prioridade nos tempos de hoje, para que vocês possam fazer uma prova e um processo de preparação com saúde e com energia, porque isso será requerido de vocês, saúde e energia. A prova não é bicho de 7 cabeças, mas ela exige que você se dedique a ela, e é isso que o PMI quer saber de você, o quanto você se dedicou a ela, a esse processo, o quanto que você mergulhou. Pode ficar tranquilo que vocês, se mostrarem que se dedicaram, vão passar na prova. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Robério, a todos e todas envolvidas nesse webinar. Estava com saudade de conversar com o Guilherme. Lembro no mundo antigo, quando a gente ainda ousava almoçar juntos, né? A gente ainda podia sentar juntos para poder almoçar. Estou com muita saudade da gente comer aquela feijoada lá, né? No lado da caixa. Que logo, logo a gente no Bar Brahma, logo a gente possa voltar lá para tomar colocar nosso papo em dia, tomar nosso suco, nossa cerveja, comer nossa feijoada e abraçar os amigos, porque realmente estou com saudade desse momento. E com relação ao processo, eu faço das palavras do Guilherme as minhas. O exame não determina quem você é. Primeiro passo. O fato de você não passar não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Não é para comparar você com ninguém. É para comparar você com você mesmo. É um processo individual. Por isso eu acho tão perigoso quando a gente reduz esse processo a um processo tipo de contratação ou atualização de status do LinkedIn. É uma jornada que merece ser vivida. Independente de você passar ou não na prova, a jornada de certificação, você se submeter a um processo desse, a jornada é muito mais importante do que o destino. Por isso eu conheço gente que testou várias vezes até passar e passou pela jornada várias vezes e saiu de lá realmente falando, olha, a jornada é incrível. Então, se você estiver disposto a isso, faça a jornada e conte aí com o PMI-DF, com a Plano Pro 2, com pessoas que estão aí há muito tempo no mercado, como o Guilherme, para nos ajudar a passar, porque vai ser muito menos difícil. Não quer dizer que vai ser fácil, mas vai ser menos difícil contar com o apoio dos grandes mestres. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Legal, é isso aí. Só para fechar, eu gostei dessa sua fala aí, o processo, né, é o importante, e é mais ou menos, né? O que você aprende na faculdade? Você aprende a ser estudante, pô, né? Você nem lembra o que você aprendeu lá. E isso já se tornou obsoleto a maioria daquele conhecimento. Mas você passou por aquilo e você saiu do outro lado. É assim conosco. Vem com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Pessoal, também tem o link aí, o Matheus colocou o link da Plano Pro 2, tá bom? Fiquem à vontade, vários treinamentos de gerenciamento. Mais uma vez, de
coração, obrigado. Sucesso na jornada. Estudem, fiquem perto, fiquem firmes aí. E eu tenho certeza que todos vão ter um 2021 abençoado aí também.